Desenvolvimento, teste e produção. Esse é o pipeline de implantação de grandes projetos no Power BI utilizando a conta Premium. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Power BI. Meu nome é Karine Lago e hoje nós vamos falar sobre um processo de implantação de grandes projetos no Power BI. Uma recente funcionalidade foi disponibilizada no Power BI Serviço, onde você pode controlar 3 etapas distintas de grandes projetos, onde temos primeiro o desenvolvimento, depois o teste do que foi desenvolvido e depois que o teste foi aprovado, nós temos a produção, que é simplesmente compartilhar esse relatório com quem vai realmente ver, os executivos, CEO, diretores ou quem precisa realmente acessá-lo. E todo esse processo normalmente é implantado em projetos de BI, seja desenvolvido por consultorias ou em grandes empresas. E por que eu falo grandes empresas? Porque essa funcionalidade em específico está disponível apenas para contas Premium, aquela mais cara do Power BI. Se você tiver a Pro, não vai ter acesso a essa funcionalidade. Aqui no meu Power BI, eu tenho um workspace que tem esse diamante, que está dizendo que o Power BI Premium está atrelado a ela. E como a cotação do real para o dólar está bastante elevada, o preço dessa licença fica ainda pior. E normalmente apenas grandes empresas, algumas médias também, utilizam esse tipo de licença. E a função específica que eu quero te mostrar é essa daqui, de criar um pipeline, também disponível em pipelines de implantação. Mas antes, eu preciso ter um relatório aqui dentro do nosso Workspace Premium. E para isso, eu vou vir aqui no meu Power BI e vou publicar esse relatório criado por mim, onde eu vou ter um tester, que vai ser o Laender, e depois eu quero fazer um deployment para produção. Vamos supor que o Matheus e toda a equipe dele tem que ver esse relatório. Então eu tenho 3 etapas distintas. A Karine desenvolveu. Como é que eu faço para o Laender ver esse relatório? Eu disponibilizo o acesso ao dev, ao desenvolvimento para ele? Não, ele vai ter um workspace exclusivo de teste, onde ele vai fazer todas essas alterações. E tudo isso para ter mais controle sobre todos esses processos. Antes de publicar esse relatório, eu vou te mostrar uma particularidade que eu tenho nesse projeto, que está aqui no Power Query. Eu tenho um parâmetro chamado tipo ambiente, onde ele está apontado para a minha pasta de dev. Esse projeto aqui envolve vários arquivos, então eles estão armazenados em pastas, onde eu tenho uma pasta chamada dev e outra prod. Eu vou te mostrar aqui. A minha dev é essa, e eu quero mudar para prod apenas quando for para produção, porque não é necessário ficar desenvolvendo algo com toda a base de dados. Imagina se for um direct query, ou então uma conexão no banco de dados, ou cálculos muito complexos, isso vai atrasar o desenvolvimento. Então nós pegamos uma amostragem, fazemos o desenvolvimento em cima dessa amostragem e depois colocamos para produção. É claro que sempre verificando quais são os cenários possíveis e as necessidades de variação desses dados. Mas, sabendo disso, eu tenho todo o projeto desenvolvido em cima dessa base e também tenho uma outra produção. Vamos voltar lá no Power BI, porque agora eu quero fechar esse Power Query e publicar esse projeto. Então vamos lá, eu vou clicar em publicar, vou escolher esse workspace chamado DataB, porque ele é o meu premium, já te mostrei que tem o diamante lá, vou selecionar e vamos esperar publicar. Pronto, temos o relatório publicado, vou clicar aqui em entendi e agora vamos lá para o Power BI Serviço. Vou apertar F5 no teclado para atualizá-lo e eu tenho aqui o relatório financeiro e também o conjunto de dados. Vamos criar um pipeline para você ver na prática como que isso acontece. Eu vou clicar aqui em pipelines de implantação e depois criar um pipeline. Vou dar um nome para ele, por exemplo, financeiro, e criar. Aqui nós temos as 3 etapas que eu te contei: desenvolvimento, depois teste e produção. Por enquanto não tem nada no desenvolvimento porque eu ainda não atribuí um workspace para esse pipeline. Posso clicar aqui em atribuir um workspace, selecionar o DataB, que é aquele que eu te mostrei que tem o diamante, ou seja, possui uma licença premium, e eu posso escolher qual fase de implantação eu quero iniciar esse workspace, se no desenvolvimento, no teste ou na produção. Eu quero executar todas as 3 fases, então eu vou começar no desenvolvimento. Vou atribuir, e agora nós temos um relatório e um conjunto de dados aqui dentro dessa fase. Vamos supor que a Karine desenvolve todo esse projeto. E agora eu preciso passar para o Laender avaliar se está tudo certo antes de mostrar para o meu cliente realmente o que eu estou desenvolvendo. Então eu posso clicar em implantar para teste e ele vai executar todos aqueles relatórios e conjunto de dados como cópia em um novo workspace chamado DataB Test e também vai atribuir uma licença Premium para esse workspace. Pronto, implantação realizada. Se eu clicar aqui e depois aqui, nós temos os 2 relatórios.
E esse checkmark aqui verde é bastante importante porque ele avalia o conteúdo do conjunto de dados e as análises realizadas dentro do relatório. E diz que ambos, em desenvolvimento e teste, estão iguais. É muito bom para controlar o projeto e o que está sendo realmente mostrado para quem está testando. Para compartilhar com o Laender, eu posso clicar aqui nos 3 pontinhos e depois clicar em Acesso ao Workspace. Vou digitar o nome do Laender e adicionar. Depois fechar. Pronto, agora ele já tem acesso a esse Workspace completamente desvinculado do meu. Inclusive, ele foi criado aqui. Olha esse Workspace da TB Test. É o mesmo que está aqui na direita. Com esse processo estabelecido, depois que o Laender testou, ele pode implantar para a produção. Na verdade, apenas o desenvolvedor pode fazer isso. Então, eu vou clicar aqui em implantar para a produção. E sucesso! Implantação concluída e todos os arquivos estão iguais. Essa produção também pode ser compartilhada com quem vai acessá-la. Então, clico nos 3 pontinhos, acesso ao Workspace e vamos supor que meu cliente que vai ver o final vai ser o Matheus Siqueira. Então, eu compartilhei com ele aqui, vou adicionar e agora ele tem acesso a todo esse Workspace. Todas as modificações que eu fizer no meu arquivo original, que é aquele financeiro, vão vir apenas para desenvolvimento, ele vai para o início do fluxo. E depois eu vou de novo implantando para teste e quando o Laender acabar o teste, eu vou para implantação para produção. Assim a gente tem controle total de todas essas 3 etapas. Eu vou fazer um teste aqui e vou modificar um pouco esse Workspace de desenvolvimento. Vou clicar em Workspaces, depois DataB e vou criar um novo relatório aqui com esse conjunto de dados. Eu vou clicar nos 3 pontinhos e depois criar relatório. Vamos criar um relatório qualquer aqui, com um gráfico, com os clientes PJ e PF. Beleza. E vou salvar esse relatório criado como financeiro clientes. Deixa eu consertar isso daqui, financeiro, pronto, e salvar. Pronto, relatório salvo. Vamos lá no pipeline para ver se ele já identificou essa alteração. Pipeline de implantação, financeiro. Quando eu clico aqui, eu tenho esse financeiro clientes que lá em teste não tenho. E observe esse X aqui, dizendo que alterações foram realizadas desde a última implantação para teste. E se eu quiser, eu posso comparar também. Quando eu clico em comparar, ele vai exatamente pontuar aqueles relatórios ou conjunto de dados que estão diferentes em relação ao outro Workspace. Olha que incrível isso. Tá vendo que esse processo fica bastante claro? Imagine um projeto muito grande, com uma equipe desenvolvendo com mais de 10 relatórios sendo criados simultaneamente. E isso daqui é muito bom para controlar tudo isso. Eu posso fazer uma implantação apenas daquelas que foram as diferenças entre desenvolvimento e teste. Posso clicar aqui e dizer que eu quero implantar para teste. Agora, todos os dois estarão iguais e a minha produção está diferente. Isso porque o Laender ainda não testou o que eu fiz para passar para produção. Não tem problema isso daqui ficar com X. Ele não vai dar erro para quem estiver acessando em produção. Simplesmente é um controle para mim, desenvolvedora, do que está diferente em cada um dos ambientes. E se eu quiser depois, para deixar tudo igual, posso clicar aqui, implantar para produção e pronto, todos os 3 estão verdinhos. Lembra que eu te falei que nós tínhamos um parâmetro lá dentro do Power Query no nosso relatório financeiro? É aqui no teste que eu vou mudar ele. Dentro desse ícone de raio, eu posso configurar a implantação. Se eu clico aqui e depois em financeiro, eu tenho 2 tipos de parâmetros que eu posso atribuir. Um de fonte de dados, que só dá para utilizar com bancos de dados, eu vou te mostrar daqui a pouco, e outro com parâmetros. Eu tenho um parâmetro lá. Então, quando eu clico aqui, posso criar uma nova regra e escolher um parâmetro. Eu tenho 2 lá. Vou escolher o tipo de ambiente, que foi aquele que eu te mostrei. E eu posso mudar esse valor. Ao invés de dev, posso apontar para o prod, que é aquela outra pasta onde tem os arquivos de produção. Quando eu clico em salvar e fecho o painel, e agora o meu Workspace de teste está com a base em produção. Lá ainda pode testar de fato aquilo que a produção vai ver. E se eu quiser, eu também posso alterar qual vai ser o tipo de parâmetro que vai ser utilizado também em produção, que seria o mesmo que o teste, ou seja, utilizar a prod aqui também. Beleza, com todas essas alterações realizadas, agora vamos incluir um novo relatório que eu vou publicar também lá do meu Power BI Desktop. Eu vou abrir as ordens e vou publicar esse relatório daqui, que é outro desvinculado ao financeiro, no mesmo Workspace de desenvolvimento. Vou escolher o DataB, selecionar e vamos aguardar a publicação. Pronto, agora eu vou voltar lá para o Power BI Serviço, vou apertar F5 aqui dentro desse pipeline e agora nós temos mais um relatório aqui de ordens,
que dentro desse teste eu não tenho. Se eu clico em comparar, ele vai apontar algumas diferenças. Uma delas é dentro da base de dados financeiro. Lembra que nós fizemos uma alteração de dev para produção? Então, se eu quiser que o desenvolvimento fique exatamente com a mesma base que tem a produção e o teste, eu preciso também alterar essa base de dados aqui. Mas como eu não quero, eu vou deixar assim mesmo. Outra coisa é aqui em ordens. Eu não tenho essa ordem. Tá vendo que ele faz o apontamento exato de quais são as diferenças em relação ao que tem e o que não tem. Então, eu não tenho nem essa ordem e nem essa de baixo. Então, eu vou clicar nas duas e vou implantar apenas essas duas. Se eu clicar em financeiro também, eu vou alterar o parâmetro desse financeiro. E não é isso que eu quero. Então, eu vou tirar esse financeiro e só a ordem que eu acabei de publicar. Vamos aguardar ele implantar. E pronto, temos aqui a implantação de ordens. A produção não tem essa alteração última que fizemos, mas o que eu quero te mostrar aqui é outra diferença entre esse conjunto de dados específico, porque ele está conectado a um banco de dados lá no Azure. Se eu clico nas configurações de implantação, depois ordens, nós temos uma regra de fonte de dados. Lá em financeiro era apenas parâmetros. Então vamos alterar a fonte de dados, vou escolher uma fonte. A atual aqui é o banco de dados Marte, e vamos supor que a Marte é um banco de teste, tá? E eu queira alterá-lo para um de produção. Então eu posso escolher um outro banco, e vamos supor que o banco de dados de produção chama-se Plutão. Posso simplesmente salvar. Então, sem ter um parâmetro estabelecido, eu posso rapidamente alterar entre bancos de dados em cada um desses workspaces. E aí que está a facilidade e a vantagem de utilizar esse pipeline em toda a sua produção e desenvolvimento de projetos. Nós temos total controle sobre o que está acontecendo, inclusive dentro da base de dados. E a consciência desse processo de desenvolver, testar e depois colocar em produção fica muito mais fluida utilizando o pipeline de implantação. Espero que você tenha gostado dessa nova funcionalidade atrelada ao Power BI Premium. Me fala aqui embaixo nos comentários quais são as melhores práticas que você faz na hora de desenvolver grandes projetos oficiais de Power BI dentro da sua empresa. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço e tchau, tchau!